O contato intenso e diário com a natureza marcará certamente quem escolher a cidade de Bonito como destino das suas próximas férias. Afinal, a cidade é o principal destino do ecoturismo no Brasil. E cá entre nós, ela faz jus ao nome que tem. A pequena cidade de Bonito, no Mato Grosso do Sul, está localizada a cerca de 300 quilômetros da capital Campo Grande. À primeira vista, parece ser uma cidade pacata. E é, mas não se engane. O destino reserva mais emoções e aventuras do que você possa imaginar. É o destino ideal para quem quer estar conectado com a natureza e fugir um pouco do corre-corre da cidade grande. Com cerca de 22 mil habitantes, o turismo local incentiva a preservação da região e por isso todas as atividades realizadas na cidade são feitas na companhia de um guia turístico que explicará muito sobre o lugar, inclusive sobre a rica fauna e flora da região. A propósito, a cidade foi batizada com esse nome porque antigamente na região havia uma fazenda com o nome de Rincão Bonito. E esse nome acabou pegando e ficando na cidade. Você poderá observar aves e outros animais silvestres, visitar cavernas, fazer trilhas, aproveitar os balneários, banhar-se em cachoeiras ou fazer atividades de rapel, arvorismo e tirolesa. Pois é, atrativos não faltam nesse destino. Eleita 16 vezes o melhor destino do ecoturismo no Brasil, Bonito é a cidade turística mais conhecida do Mato Grosso do Sul. E aí, bora conhecer Bonito? Bonito possui aeroporto próprio, o Aeroporto Regional de Bonito, e fica a aproximadamente 15 quilômetros do centro da cidade. Apesar de pequeno, o aeroporto de Bonito torna muito mais prática a viagem de quem escolher a cidade de Bonito como seu destino final, mas nem sempre os voos para o aeroporto de Bonito são econômicos. É por isso que muita gente prefere ir até o aeroporto de Campo Grande e de lá pegar um transporte até Bonito. Caso seja essa a sua opção, desembarque em Campo Grande e siga para Bonito com o carro alugado pela via Sidrolândia, que não passa por estradas de terra. Se optar por ir de ônibus, vá do aeroporto até a rodoviária de Campo Grande. A Aviação Cruzeiro do Sul faz o trajeto de ônibus diariamente, em uma viagem que dura entre 4 e 6 horas e meia. E você poderá ir até Bonito também com transporte compartilhado, que sai do próprio aeroporto. Melhor época para ir. Dizer que Bonito não poderá ser visitado em um determinado período do ano seria até um pecado. Afinal, a cidade pode ser visitada o ano inteiro. Mas eu tenho que te contar que cada estação oferece uma experiência diferente ao visitante. A região tem duas estações muito bem definidas, uma mais chuvosa, que é o verão, e outra mais seca, que é o inverno. Quando chove com mais frequência, as cachoeiras ficam mais cheias. Entretanto, é no inverno que os rios ficam mais cristalinos, justamente por causa da falta de chuvas. Costuma fazer calor em Bonito, mas no inverno é onde as temperaturas ficam mais amenas e até gelado. Uma boa dica é viajar no outono ou na primavera, para evitar muito calor ou aquele friozinho. A época de seca, que vai entre maio e junho até agosto e setembro, costuma ser a melhor para as flutuações. Bom, você deve lembrar que dezembro e janeiro é um período de férias escolares, de verão, então muita gente procura por os passeios de Bonito nessa época. Além disso, essa é a época chuvosa, com cachoeiras mais volumosas e águas dos rios um pouco mais turvas. Então é preciso você colocar numa balança, e avaliar se é melhor esperar para ir no inverno ou no verão. O que levar? Estar bem preparado é tudo numa viagem, principalmente quando se trata de turismo ecológico. Por isso, aqui vão alguns itens essenciais para você levar na sua mochila: binóculo, câmera fotográfica, câmera subaquática, aquele calçado tipo papete, sabe, que é a melhor opção para caminhar nas trilhas, nas cachoeiras. Leve ainda chapéu ou boné, protetor solar e repelente. Na boa, faz um checklist e não esquece nenhum desses itens, depois não vai dizer que eu não avisei. Como circular em Bonito? Uma particularidade que merece atenção no seu planejamento na viagem é pensar como serão feitos os deslocamentos pela região. A parte urbana de Bonito não é muito grande e ali é possível fazer tudo a pé, mas as atrações ficam em diferentes áreas do município, algumas até mesmo em municípios diferentes e bastante afastadas umas das outras. Uma opção é você alugar um carro, outra opção é você fechar o transporte compartilhado para fazer os passeios com as agências de turismo. Passeios. Bonito tem um jeito bem peculiar de fazer turismo. Lá, as agências de turismo trabalham com o chamado voucher único.
um sistema compartilhado entre as agências e as atrações do lugar. Por meio desse sistema, o turista agenda o passeio com dia e hora marcados para realizar uma atividade. Os preços publicados nas atrações não levam em conta o valor do traslado, que devem ser negociados com as agências. Quem chega de carro encontra facilmente os lugares, já que há uma boa sinalização. Os passeios em Bonito têm um número limitado de visitantes e são feitos na companhia de um guia para garantir que o passeio será realizado em determinado dia e horário. Boa parte dos passeios realizados na cidade são feitos em propriedades privadas, que são como grandes fazendas, geralmente com uma sede onde chegam os visitantes. E essas fazendas muitas vezes oferecem até almoço. A principal atração em Bonito é a Gruta do Lago Azul. Trata-se de uma caverna com um lago de coloração azulada que chega a ter 90 metros de profundidade. Para a gruta ser conhecida em sua totalidade é necessária uma descida de cerca de 300 degraus, mas o cenário é realmente impressionante, com formações rochosas e uma água de coloração incrível. A caverna tem dezenas de estalagmites e estalactites e colunas que foram formados ao longo de centenas de anos. Há também as grutas de São Miguel, cujo passeio começa em uma trilha suspensa e segue gruta adentro, cheia de diversas formações geológicas. Flutuações. A flutuação é uma atividade onde se observa a vida aquática com snorkel, mas sem colocar os pés no chão ou nadar. Essa é uma atividade bastante simples, que não requer muita habilidade física, nem exige sequer que a pessoa saiba nadar. Com o equipamento apropriado, o visitante flutuará sobre as águas sem encostar os pés no fundo do rio. Assim, a água ficará sempre limpa e cristalina. Alguns pontos de flutuação são o Rio Sucuri, considerado o mais cristalino do Brasil. A flutuação no aquário natural também é sensacional. A vantagem é que o local é bem próximo do centro da cidade. Já a flutuação no Rio da Prata se destaca pela deliciosa caminhada feita pela mata e pela grande quantidade de peixes que se pode contemplar durante toda a flutuação. Tem ainda a Lagoa Misteriosa. Nessa lagoa você poderá realizar não só a flutuação, mas também o mergulho com cilindro. Uma curiosidade é que essa lagoa possui uma caverna que é considerada uma das mais profundas do Brasil, com mais de 220 metros. O passeio à Lagoa Misteriosa costuma ser realizado entre abril e setembro, isso porque nessa época tem uma melhor visibilidade da água e não tem tantas microalgas. E aí, tá gostando do vídeo? Então, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e seguir a gente no Instagram. Cachoeiras em Bonito. Visitar um parque onde se pode fazer trilhas e visitar cachoeiras também é um passeio incrível que pode ser feito em diferentes propriedades da região, entre elas o Parque das Cachoeiras. Bom, Bonito tem diversas cachoeiras e boa parte delas costuma ter a água bem geladinha. Geralmente nas fazendas se oferecem os passeios pelas cachoeiras ao longo das trilhas. Exemplos de belas cachoeiras são as cachoeiras Boca da Onça e o Buraco do Macaco, em que, através de uma fenda da pedra, é possível admirar a cachoeira por trás dela. A Boca da Onça é a cachoeira mais alta do Mato Grosso do Sul. Ela possui 156 metros de altura e em sua trilha ecológica ela tem 4 km de extensão. É possível contemplar outras quedas d'água ao longo da sua trilha. Para quem curtir cachoeiras, vale a pena a visita à Estância Mimosa, com várias paradas para banho. Há ainda as cachoeiras da Serra da Bodoquena, a cerca de 70 km de Bonito. Lá você terá que percorrer uma trilha de 2,5 km, passando por diversas quedas d'água, além de um balneário. Não vão faltar opções para quem quer curtir cachoeiras em Bonito, isso eu garanto. Já que no Mato Grosso do Sul não tem praias, os balneários costumam ser os lugares mais procurados pelos moradores locais e pelos turistas para relaxar e se refrescar. O mais popular e econômico é o balneário municipal. Ele fica bem próximo ao centro da cidade. Abismo Anhumas. Quem curte um rapel vai se amarrar no passeio Abismo Anhumas. Nesse passeio é preciso descer 72 metros até chegar a um lago de águas cristalinas, para poder acessar a caverna inundada, onde é possível fazer uma flutuação
passeio de bote ou mergulho com cilindro. É necessário fazer o rapel tanto para acessar o interior da caverna quanto para sair dela. É o único com mergulho em caverna em Bonito e conta com 2 opções de ingresso. Uma para mergulhadores sem experiência, o chamado mergulho de batismo, e a outra para mergulhadores certificados. O Abismo Anhumas é um dos passeios mais radicais de Bonito. Boia Cross. O Boia Cross é uma atividade em que os visitantes são levados pelo fluxo do rio através de boias individuais, passando por pequenas corredeiras e quedas d'água. Crianças com 7 anos ou mais podem realizar esse passeio, que é uma verdadeira festa quando realizado em grupo, já que os guias costumam ser bem animados. Arvorismo. Outra opção de atividade é o arvorismo, que proporciona ao turista o deslocamento entre as copas das árvores nativas através de travessias em cabos de aço, madeira, bambu e corda. A atividade é realizada em uma altura que varia entre 0 e 20 metros e oferece equipamentos individuais certificados, seguros e guias capacitados. Nesse passeio, diversas espécies de animais podem ser observadas. Kayak Duck. Um pouco parecido com o Boia Cross, o Kayak Duck é feito em rios, descendo por quedas d'água em um caiaque inflável com capacidade para 2 pessoas. Tirolesa. Várias fazendas oferecem a tirolesa como uma atividade opcional. Durante esse passeio, você poderá observar animais silvestres como araras, tamanduás, tucanos, entre outros. Bonito tem também atividades na cidade que podem ser feitas no período noturno, como o Projeto Jiboia, por exemplo. Uma palestra que acontece diariamente e que explica as curiosidades e hábitos das cobras. Onde ficar? A rede hoteleira de Bonito é bem variada. Inclui albergues, pousadas simples, hotéis e até resorts. Ou seja, opções para todos os públicos. A melhor opção é pegar uma acomodação mais próxima do centro da cidade. Assim, você poderá fazer algumas atividades a pé, mas tenha em mente que a locomoção com o carro é essencial para conhecer bem a região. Quando for escolher a acomodação, pode valer a pena escolher um hotel que tenha piscina. É que a depender da época que você escolher, pode ser uma época de muito calor, como o verão, por exemplo. Então seria interessante que você pegasse uma acomodação que tivesse piscina para poder relaxar. O que comer? Bom, em Bonito você poderá comer os peixes mais famosos do Pantanal, como o piraputanga, que é o símbolo da cidade, o pacu, o pintado e o dourado. Eles estão presentes na maioria dos cardápios de Bonito. Entre os principais pratos da região está o jacaré, considerado uma refeição nobre. Nos restaurantes de Bonito você encontrará moquecas pantaneiras, um prato tradicional da cozinha do Pantanal. Algumas dúvidas frequentes sobre Bonito. Mas você deve estar se perguntando quantos dias seria o ideal para se passar em Bonito. O recomendável são 5 dias inteiros de viagem, assim você terá a oportunidade de realizar seus principais passeios sem aquela correria. É recomendável também fazer no máximo 2 passeios por dia, para não deixar a programação muito corrida. Com essa disponibilidade de tempo, seria possível fazer um passeio bem completo e conhecer as principais atrações de Bonito. Outra dúvida muito frequente: pode beber as águas cristalinas dos rios de Bonito? O que acontece é que a água dos rios da região é rica em calcário e magnésio. O calcário, por exemplo, possui propriedades que calcificam os sólidos que estão na água, deixando-os mais pesados e levando-os naturalmente ao fundo do rio. E é por isso que a água permanece tão cristalina e, apesar de potável, o seu consumo pode provocar um desconforto intestinal e acabar comprometendo o sucesso da viagem. Por isso, procure sempre beber água mineral. Aí você pode estar se perguntando também: Bonito é indicado para crianças? Bom, aí depende do quão aventureiros são os pais e os seus filhos. Não é um destino que tem a estrutura ideal para crianças, ainda bebês. Até porque algumas das atrações que elas poderiam aproveitar seriam os balneários. Mas para as crianças um pouco maiores, a partir dos 5, 7 anos, o destino já é uma boa pedida, já que é repleto de atividades em meio à natureza e eles terão muito o que aprender sobre preservação ambiental em cada um dos passeios, além de muita diversão, é claro. É importante você prestar atenção no fuso horário de Bonito. A cidade está dentro do horário padrão do Amazonas, que é de 1 hora a menos em relação ao horário de Brasília. Então, atenção aos relógios!
Outra dúvida frequente: é verdade que os ingressos só podem ser comprados nas agências locais? A prefeitura permite a venda de ingressos na portaria dos passeios, e o motivo é para garantir que seja respeitada a lei ambiental, que limita o número máximo de pessoas por passeio e por dia. Bom, seria uma forma de controle de acesso. Portanto, antes de se dirigir a qualquer passeio, antes mesmo de ir aos balneários, o turista precisa passar na agência de turismo e retirar o seu ingresso. Outra dúvida é: os atrativos garantem o mesmo preço em todas as agências de Bonito? Lá todo visitante consegue documentar o valor que foi pago no passeio através do voucher que é emitido pelas agências, conforme a prefeitura determina. A política de preços é estabelecida pelos proprietários dos atrativos e precisa ser seguida à risca pelas agências, que são responsáveis apenas pela intermediação e pelo agendamento da atividade desejada, ou seja, elas não possuem autonomia para realizar qualquer variação no valor que será cobrado. Os passeios possuem tarifas de alta e baixa temporada, que seguem um calendário definido pela Contour, que é o Conselho Municipal de Turismo de Bonito. A diferença de preços entre elas pode chegar a 30%. Alguns ingressos já incluem o valor cobrado, o acompanhamento do guia, o equipamento para atividade reservada e até mesmo o almoço, enquanto outros garantem apenas a entrada ao atrativo. E aí, bonito é ou não é bonito? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, então deixa o seu like e se inscreve no canal, porque aqui toda semana eu vou trazer um novo destino para você conhecer e para ajudar outras pessoas como você. Aproveite e assista esses outros vídeos aí que estão aparecendo na tela. E não deixa de comentar aqui embaixo se você já foi para Bonito ou se você ficou com alguma dúvida. Nos segue nas redes sociais, um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!